Oi, tudo bem com vocês? A gente vai agora para a nossa quarta e última aula. Então vamos para a primeira parte da quarta aula. A gente vai estudar agora as funções inorgânicas. Dentre as funções inorgânicas a gente tem 4. A função ácido, a função base, a função sal e a função óxido. Só que para entender quais são essas funções, primeiramente eu quero voltar um pouquinho numa teoria de um cara chamado Arrhenius, que é a teoria da dissociação de Arrhenius. Arrhenius observou o seguinte, ele observou que certas substâncias, quando diluídas em água, conduziam corrente elétrica e outras não. As que conduziam ele chamou de eletrólito e as que não conduziam ele chamou de não eletrólito. Então vamos lá. De acordo com essa teoria, ele concluiu então que existiam algumas substâncias que liberavam certos tipos de íons e outras que liberavam outros íons. E a partir desse conceito que a gente vai entender o que é um ácido, o que é uma base, por exemplo. Então assim, a gente tem que entender que existem 2 tipos de dissociação. Eu vou ter a dissociação iônica, como a própria palavra diz, dissociação, eu separo, ou seja, o íon já existe e eu apenas vou separá-los. Ou seja, eles vêm de ligação iônica, onde já tem aqueles polos positivos e negativos, o mais e o menos, quem perde e quem ganha. Então, dissociação iônica, o íon já existe e eu vou colocar em solução aquosa, ou seja, em água, e ele só vai fazer a separação de algo que já existia. E eu vou ter outra situação, que é chamada ionização. O íon não existia. Ou seja, eu vou ter uma ligação covalente ou molecular, onde a água entra, quebra a molécula da ligação covalente e onde eu tinha covalência, eu vou passar a ter um positivo e um negativo. Ou seja, não tinha íon e passou a ter. Por isso a gente chama de ionização. Dá uma olhada no slide lá rapidinho. Voltando agora, gente, vamos para a função ácido, ou no plural ácidos. Ácidos, por definição, a gente pode dizer que são compostos que em solução aquosa, ou seja, quando misturados com água, quando diluídos em água, vão liberar o íon H+. Ou até mesmo, tem várias teorias ácido-base, essa é de Arrhenius, existem outras. Existem situações que eu vou ter H3 ou mais. Eu optei por trabalhar com H+, beleza? A gente chama isso de hidrônio. Podem dar uma olhadinha lá no nosso slide, eu tenho alguns exemplos da nossa ionização. Eu tenho ali 3 tipos de ácidos, nesses 3 ácidos eu vou ter a minha ionização, onde eu vou ter a separação dos íons hidrogênio, correto? Esses ácidos todos, eles podem ser classificados de acordo com alguns critérios. Vamos lá, primeiro critério. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Ou seja, quando eu coloco esse ácido em água, alguns hidrogênios vão ser liberados, esses H+, né? 1H+, 2H+, 3H+. Ou seja, se liberar 1H+, eu vou chamar ele de monoácido. Se liberar 2H+, vai ser diácido, 3H+, triácido, 4H+, tetraácido. Então depende da quantidade de Hs, quantidade de hidrogênios. Próximo critério, de acordo com a presença ou não do átomo de oxigênio. Se eu tiver ácidos que não tenham oxigênio, eu vou chamar ele de hidrácido. Ácidos que têm oxigênio, eu vou chamá-los de oxiácidos. Terceira classificação, de acordo com o grau de ionização. Eu posso classificar esses ácidos como sendo fortes, moderados ou fracos. Fortes, o grau de ionização é grande, moderado está de uma maneira intermediária e o fraco inferior a 5%. O que é grau de ionização? Ou até mesmo lá na frente, eu vou ver grau de dissociação. É a mesma lógica. Eu vou ter o número de partículas ionizadas, ou seja, quantos H+ foram liberados, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Correto? Só vou trocar de slide aqui rapidinho. Vamos partir agora para a nomenclatura dos nossos ácidos. Essa nomenclatura ela é dada de acordo com a classificação em hidrácido e oxiácido. No caso dos nossos hidrácidos, eu vou ter a palavra ácido, porque eu tenho meu Hzinho lá, nome do ânion, existe uma tabela de ânions e de cátions que é fornecida para a gente, ou a gente encontra facilmente na internet. Então eu vou pegar o nome desse ânion seguido do final hídrico. Depois eu faço na folhinha para vocês verem, tá bom?
E eu tenho os oxiácidos, quando existe a presença do nosso oxigênio. Então eu vou ter lá ácido, nome do elemento químico, seguido do final, ico ou oso, que depende do NOx, que é o número de oxidação, a quantidade que ele consegue estar doando do seu elétron, de elétrons. Beleza? Ácidos. Eu vou ter o hidrogênio, que é a quantidade que eu vou ter lá, né? E ligado com o nosso ânion. Vou fazer na folhinha que fica melhor de vocês verem, ok? Partiu folhinha? Vamos lá então, gente. Vamos entender como que se dá essas nomenclaturas, essa organização desses ácidos, dessas bases. Primeiro, vamos ver aqui rapidinho. Vou pegar o ácido bem simplesinho. Ácido clorídrico, HCl, e eu vou colocar ele em água, H2O. Essa água, ela vai quebrar essa ligação aqui. Então, eu vou ter H+, e Cl-. Todo mundo em solução aquosa. Esse H+, é o que a gente chama de hidrogênio ionizável. Vou pegar um outro exemplo, ácido sulfúrico. H2SO4. Vou fazer a minha ionização, coloquei em água, vai quebrar a ligação. Só que quantos hidrogênios eu tenho? 2, então vão ser duas ligações quebradas. Então eu vou ter 2 de H+, mais SO4, 2 menos. Lembrando que aqui, ó, tem um parênteses que a gente não coloca porque aqui é 1 e aqui é 2, ó. 2 menos e aqui mais. Tem a ver com ele ser cátion ou ânion. Lembrando que o primeiro é sempre cátion e o segundo é sempre ânion. Então, eu posso ter um hidrogênio ionizável, posso ter 2, posso ter 3, posso ter 4. Então, a partir disso, eu posso agora começar a dar alguns nomes para os nossos ácidos. Eu vou ter ácidos que são derivados de hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio. Vou pegar lá o HCl mesmo. HCl. Então, eu olhei aqui, tem hidrogênio ionizável, a primeira palavra é ácido. Agora, esse nome desse cara aqui, desse ânion, é cloro. Cloro mais hídrico vai ficar clorídrico. O mesmo vale para esse aqui, ó, HBr. Tem H? Ácido, tem hidrogênio, né? BR é bromo. Bromo mais hídrico, bromídrico. Então, isso aqui é a nomenclatura quando nós temos os nossos hidrácidos. Quando se tratam de oxiácidos, eu posso ter duas situações. Primeira situação, quando forma apenas um oxiácido, ou seja, vou pegar esse cara aqui, ó, H2CO3. Não existe ninguém parecido com ele. Nenhuma outra fórmula que tem um 4, um 3 aqui do lado, é só ele. Começou com H, primeira palavra, ácido. Elemento químico carbono. No caso de eu ter só ele, o final vai ser ico. Carbono mais ico vai ficar carbônico e não carbônico, hein, gente? Carbônico. Existem situações onde eu vou ter oxiácidos com algumas variações aqui. Por exemplo, H3PO4 e H3PO3. Eles são muito parecidos, galera, muito parecidos. Mas eu não posso dar o mesmo nome para os dois. Nisso, então, eu tenho que calcular o NOx dessa substância. Deixa eu mostrar rapidinho, depois eu volto para o nome. Vou fazer aqui, então, H3PO4. NOx é a quantidade de elétrons que eu posso perder. E existem elementos que possuem NOx fixo. Eu tenho aqui, ó, o NOx do hidrogênio, que é sempre mais, do oxigênio, que é sempre 2 menos. E esse cara aqui eu chamo de NOx variável, eu chamo ele de X. Ou seja, eu preciso fazer uma conta para descobrir qual que é o valor de X. E eu vou igualar essa conta a zero, que seria a estabilidade de gás nobre. Não precisa nem ganhar, nem perder elétron. 3 vezes 1, 3. Aqui eu tenho o número 1, porque é 1 fósforo. 1 vezes X, X. 4 vezes menos 2, menos 8. Vou isolar o X, os números eu passo para o outro lado do igual. Aqui está diminuindo, vem somando. Aqui está somando, vem diminuindo. Então, o meu NOx aqui é 5 mais. Significa que a tendência desse átomo aqui é
doar 5 elétrons ou compartilhar seus 5 elétrons. Agora eu vou ver dessa outra substância aqui, o H3PO3. Vamos lá. H3PO3. Mesmo esquema e mesma ideia, galera. O hidrogênio tem NOx fixo, o oxigênio também tem NOx fixo. O nosso fósforo vai ser o nosso NOx variável. 3 vezes 1, 3. 1 vezes x, x. 3 vezes menos 2, menos 6. Tudo isso igual a zero para ter estabilidade de gás nobre. Isolo o x, aqui está menos, vem para cá mais, aqui está mais, vem para cá menos. O meu x, nesse caso, está valendo 3+. Ou seja, nessa espécie aqui, a tendência dele é fazer 3 ligações, doar seus 3 elétrons. Independente dele estar fazendo ligação covalente, é a tendência que ele tem. Agora eu vou ter diferença no nome. Quando o NOx é maior, o final é sempre ico. Quando o NOx ele é menor, o final é sempre oso. Então eu tenho que ficar atenta para essas duas coisas. Então vamos lá, tem H, a primeira palavra é ácido. Nome do elemento químico, fósforo. Fósforo mais ico vai ficar fosfórico. Aqui é a mesma coisa, tem hidrogênio ionizável, ácido. Fósforo mais oso, fosforoso. Então, é essa a diferença no finalzinho. Prestem bem atenção, porque dos ácidos a gente vai ter a denominação dos nossos sais lá na frente. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Certo, galera? Até a próxima. Vamos aprender as nossas bases.